Olá, boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família nesta noite. Seja bem-vindo em nossa live, Joelso Fonseca. Amém? Você está no canal do Evangelho da Graça, onde nós anunciamos e pregamos a mensagem da Palavra de Deus. Amém? Que você venha ser ricamente abençoado com uma palavra nessa noite que eu gostaria de compartilhar com todos. Amém? No livro de Romanos, amém? O escritor, o apóstolo Paulo, nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? O justo viverá da fé. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração nesta noite. Amém? Nós precisamos desse momento em que estamos vivendo de fé. Amém? Então nós como cristãos, como justos, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos que ter a confiança, a convicção da fé. Amém? Uma boa noite a Simone Eusébio, boa noite o Aparecido Eusébio Filho, a Cristiane, o Kreberton, a Maria Eduarda, toda a família de vocês. Deus abençoe Simone, o Marcos Eusébio também, Deus abençoe Marcos, toda a sua família, Ana Rosa, o Pedro Miguel, Ana Paula, seu Aparecido Eusébio, Deus abençoe, Dona Maria Rosa Antunes, toda a família Eusébio aí, Deus abençoe vocês esta noite, e todos os nossos amigos, irmãos em Cristo Jesus estão entrando aí pela live nessa noite, amém? Uma boa noite ao Joel Fonseca, meu pai, toda a guarda municipal lá de Canitar também, minha mãe Edneia, toda a família aí, Deus abençoe, amém? Que a palavra de Deus nessa noite está aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá da fé, amém? Nós temos que ter fé, e eu quero mostrar para você o que está escrito na Bíblia, nas cartas aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois do morto, anda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E o versículo 6 de Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Amém? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Vocês viram então que a fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. E aqui em Hebreus capítulo 11 nos diz o primeiro versículo o que é a fé. Amém? É esse firme fundamento daquilo que nós não vemos hoje, mas nós acreditamos. E aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele tenha fé. Amém? Para que nós venhamos agradar a Deus, nós temos que ter a fé. Porque se você vê aqui, os heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus, mostra que todos tiveram fé, amém? Todos tiveram a mesma convicção, certeza daquilo que eles acreditavam. No versículo 8 de Hebreus 11, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amém? Foi pela fé que Abraão saiu. Lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver que o chamado de Abraão, né? E Deus depois colocou o nome dele de Abraão. Então, você vê o chamado de Abraão sem
uma referência, sem um local, um destino. Ele sabia que ele iria para Canaã, mas Deus iria mostrar ainda. E Deus deu uma ordem para Abraão sair da sua parentela, sair da terra onde ele habitava, para ir para um lugar na qual Deus iria mostrar para ele ainda. Somente pela fé nós fazemos isso. Amém? Somente pela fé. Então, Hebreus capítulo 11 nos diz sobre os heróis da fé. Se você for ler o capítulo 11 de Hebreus, são 40 versículos. E você vai ficar ricamente entendido, né, sobre a fé. O que é fé? Então, é a certeza daquilo que você vê, não vê, mas você acredita. Né? Sem fé não podemos agradar a Deus. Então, todo aquele que aproxima de Deus, Deus é galardoador dos que buscam. Amém? Eu tenho esse versículo também lá nas epístolas de João, o apóstolo João, lá perto de Apocalipse, no capítulo 5, na primeira epístola de João, no capítulo 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Essa é a maior prova, amém? Nós, quando falamos que amamos a Deus, então significa que nós devemos amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós só vamos demonstrar realmente que nós amamos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. Amém? Então é muito fácil a gente fazer leitura de vários textos bíblicos, né? Mas a gente precisa demonstrar com a nossa vida, com a nossa atitude, comportamento, que realmente nós amamos a Deus. Como amando a Deus? Amando o nosso próximo como a nós mesmos, né? Cumprindo os princípios, os mandamentos de Deus. E continuando aqui nas epístolas de João, 1 João, né? Capítulo 5, no versículo 3... porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus, escuta aí, o versículo 4 de 1 João capítulo 5, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, ponto e vírgula, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A fé, ela é um firme fundamento que está dentro de cada um de nós. A única coisa que as pessoas não podem roubar, e você não tem como roubar de nós, é a nossa fé. Amém? Porque ela está fundada, ela está firmada dentro de nós. Dentro do coração de cada um existe a fé. Né? Mas muitas pessoas não permitem que essa fé seja evoluída. Né? A gente vê que muitas pessoas têm um coração um pouco mais fechado. E para que o poder de Deus, a essência de Deus já colocada no homem, desde o jardim do Éden, né? Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa semelhança. Quando Deus disse isso, façamos, tinha mais pessoas junto, é a Trindade. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa semelhança, ou seja, Jesus estava presente, o Espírito Santo estava presente, né? A Trindade de Deus, um Deus trino, estava presente ali quando Deus liberou essa palavra. Façamos o homem à nossa semelhança. Qual que é a semelhança de Deus? É a santidade, né? A perfeição, a fé, a essência divina foi colocada no homem, desde a criação do homem. Então, cada um de nós temos uma essência dentro de nós que é a fé. Amém? A fé, então, é algo que tem que ser estimulado, tem que ser colocado em prática em nossas vidas. E muitas pessoas, eu anotei aqui, que muitas vezes nós temos dois tipos de fé. A fé que é natural, né? Que é aquele homem mortal, uma fé natural, sabe? Aquela fé mental, eu tenho fé em Deus sim. Mas na hora que nós vamos colocar em prática o que as Escrituras Sagradas dizem, o que a Bíblia diz, parece que nós perdemos a força. Então parece que falta algo que nos ajude ali, nos fortaleça, né? Para realmente colocarmos a fé em prática. Você percebe quando vem os problemas, as tribulações, as turbulências da vida, nós vemos aí se realmente nós temos fé em Deus, amém? Quando bate na nossa porta
uma enfermidade, um desemprego, um problema financeiro. Então aí nesse momento que a gente vai ver se realmente o cristão, a pessoa de Deus, né, ela tem essa essência dentro dela, essa fé. Porque a Bíblia diz que aquilo que vence o mundo é a fé. Amém? E a fé ela foi plantada no coração do homem e da mulher de Deus. Mas ela precisa ser regada. A fé ela precisa ser regada dia a dia. Porque existe a fé sobrenatural, que é essa fé que nós estamos falando nesta noite. Que existe o homem espiritual. Amém? Existe então o homem mortal, físico, né? Que tem uma fé natural, normal. Ele tem na sua mente que ele precisa ter fé, precisa acreditar em Deus, mas diante das circunstâncias, dos problemas, a pessoa perde a força, né? Ela fica imobilizada, não consegue, fica travada, engessada e não consegue entender o propósito de Deus e a Escritura, a palavra, o mandamento, colocar em prática. E a fé sobrenatural, ela vai além. Amém? A fé sobrenatural na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, ela vai além. Por quê? Porque nós enxergamos além. Amém? Quando Tomé, um dos discípulos, quando Jesus ressuscitou, nós vemos que quando Jesus ressuscitou, ele queria tocar na ferida das mãos de Jesus. Naquele furo nas mãos na cruz, né? Os cravos foram cravados ali, pregos muito grandes, e ele queria tocar na ferida das mãos de Jesus, para ver se realmente o mestre sofreu aquilo que as pessoas falavam e que eles viram, né? Mas realmente Jesus permitiu que ele tocasse e disse para ele, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Somos nós. Nós não vivemos na época de Jesus, mas nós cremos pelos milagres, pelos testemunhos, pelas passagens bíblicas que nós estudamos. Nós vemos que o Filho de Deus, ele veio sobre essa face da terra há mais de 2000 anos. Ele caminhou por 33 anos de idade nessa terra, né? Aos 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério, transformando água em vinho num casamento, né? Em Caná da Galileia. E ali ele começou as curas, os milagres, os prodígios e os sinais. E nós vemos a missão de Jesus nessa terra, para salvar uma humanidade pecaminosa. Porque Jesus é justo, né? E ele se fez pecado por nós, mas nós somos hoje justificados através do sangue derramado na cruz. E também aqui em 1 Romanos capítulo 5, para encerrar, diz assim: justificados pela fé traz a paz. Romanos capítulo 5, tem sido, pois, justificados pela fé. Então, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência, e a paciência, a esperança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, através de Jesus Cristo, nós somos justificados pelo pecado. Amém? O pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden estendeu e estende até os nossos dias. E cada um de nós entendemos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas nós acreditamos e cremos através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, através do sacrifício de Jesus, nós somos justificados. E tudo que nos cerca hoje, seja a tribulação, seja tudo que vem sobre nós temos que usar o poder da fé, do homem sobrenatural. Esse homem sobrenatural, ele é espiritual, é um homem espiritual na qual ele é alicerçado, e aquela fé que eu disse para você, que tem em cada coração, em cada pessoa existe uma semente de Deus colocada nos corações, mas é necessário e é preciso em nossos dias ser ativado essa fé. Muitos estão hoje não usando mais
este poder, né? Que as epístolas de João, capítulo 5, nós lemos, o versículo 4, que aquele que vence o mundo, aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E a nossa vitória é a nossa fé. Amém? A nossa fé é a arma para vencer as batalhas. Porque se você tem fé, você acredita. Eu tenho aqui em Marcos capítulo 9, nos conta a história do menino, de um pai que trouxe para os discípulos um menino que era mudo e um espírito, um demônio, agia sobre a vida daquela criança, né, machucando ele, e eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Então o pai pediu para que Jesus, né, o ajuda, e Jesus disse para ele, ó, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então, se nós queremos que aconteça algo em nossa vida, é necessário que a nossa fé seja despertada nesses dias. A nossa fé, muitas vezes, ela está fria e se esfriando, né? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam nos últimos tempos. Então, diante de todo o cenário que vivemos, todas as situações que vivemos hoje, tem sido algo muito afrontado, né? Tem sido um afronte para o cristão, para o homem e a mulher de Deus, as batalhas que temos vivido, né? Ela tem muitas vezes enfraquecido pessoas. E a fé, ela precisa estar alicerçada. Como alicerçar a nossa fé? Estar agarrado, né, nos pés de Jesus, na presença de Deus, buscando força, o fortalecimento, o alimento espiritual que é a palavra. Então tudo é possível que crê. Nós precisamos acreditar e crer que Deus, ele está a todo momento em nossas vidas. Amém? Deus está presente em detalhes da nossa vida. Muitas vezes nós vemos muitas coisas acontecendo, né? Muitas situações acontecendo, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas, quando nós falamos, e o versículo diz, Romanos 8, 28, todas significa coisas boas, coisas ruins, vão contribuir para aqueles que amam a Deus. Como nós começamos a live falando aqui, como que nós amamos a Deus? Guardando a palavra de Deus. Aí nós vamos mostrar que nós realmente amamos a Deus. Então quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós estamos demonstrando que nós guardamos os mandamentos de Deus. Amém? E a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje talvez você está com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse uma certa vez para os discípulos, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, amém? Vocês farão que os montes se transportem de um lugar para o outro, ou seja, você terá autoridade para repreender o mal, né? Para fazer com que aquele mal saia da sua vida, do seu lar, da sua casa. Muitas pessoas hoje nós temos visto e acompanhado, temos visitado pessoas precisando realmente de uma palavra, estão sedentas, estão famintas, não de alimentos, mas da palavra de Deus. Porque a alma e o espírito do homem necessita da palavra viva de Deus, necessita da água cristalina, porque a nossa alma precisa ser lavada, a nossa alma precisa ser purificada dia a dia, amém? Quando nós estamos cansados, sobrecarregados dos maus dias, né, que vivemos muitas vezes, é um tempo, amém? É um momento que nós estamos vivendo. Então, o versículo aqui nos diz de Romanos capítulo 5, a palavra nos falou também sobre que nós vivemos hoje uma tribulação muitas vezes, mas através da tribulação vem uma experiência, né? Através da experiência vem uma esperança, então vai produzindo e gerando dentro de nós, aumentando essa fé em Deus. Então nós temos que se apegar nos braços de Jesus, aos pés do Senhor, guardando a palavra de Deus dia a dia, colocando em prática o que a palavra de Deus diz, para que a gente venha ver os frutos, né? Nós queremos ver a nossa fé sendo destravada nessa noite, mas ela atingir o coração de Deus. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas têm feito tantas coisas nesse momento para agradar a Deus, é muito bom mesmo, mas Deus quer apenas um coração quebrantado, um coração contrito e arrependido nesses dias.
para que realmente essa fé, ela venha a ser uma fé espiritual, não uma fé mental. Então temos que acreditar que Jesus Cristo nos justificou, amém? De todos os nossos pecados. Tem muitas pessoas que têm vivido hoje ainda do passado, né? O passado ainda acusa a pessoa de todos os pecados que ela cometeu e ela não consegue mais dar andamento na sua vida, não consegue ter um novo de Deus, amém? Deus quer fazer nova história, amado. Deus quer transformar a nossa mente. Não podemos nos conformar com este século. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo, nem o que o mundo tem oferecido, né? Mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Temos que realmente ter a humildade de pedir a Deus para que venha renovar os nossos pensamentos. Tudo aquilo que nos acusou do passado, o diabo, ele é estratégico, ele quer acusar, ele quer apontar o passado, amém? Mas nós temos que examinar a nós mesmos, cada dia, de tudo que nós temos feito. Será que eu tenho sido uma pessoa, um homem, uma mulher de fé em Deus? Em todas as atitudes, em tudo que tem se levantado, você tem sido mais que vencedor em todas as coisas, e Deus está no seu lado, e muitas vezes nós temos adquirido tantas coisas, né? E nós achamos que é pela força do nosso braço. Não, é Deus na sua vida, é Deus na minha vida. Por quê? Nós temos fé em Deus. Nós acreditamos que todas as coisas, sim, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você precisa ativar a tua fé. Você precisa ter essa esperança, amém? Colocar em prática o que a Bíblia diz. Amém? Jesus fez uma pergunta para aquele pai, daquele menino que estava com uma enfermidade. Então, se tudo é possível, é o que crê. Amém? É possível hoje para você essa porta de emprego, esse emprego que você está buscando, essa cura dessa enfermidade, essa restauração familiar, muitas vezes esta cura sentimental, conjugal, familiar, essa resolução, né, da vida financeira, familiar, do teu filho retornar para tua casa, tua filha, que Deus venha livrar de todas as circunstâncias que tem. É possível? Sim, é possível o que crê. Mas precisamos fazer a nossa parte, usar a nossa arma que nós temos hoje, que está plantada desde a fundação em nosso coração, que é a fé. Amém? Tenha fé em Deus, acredite, coloca diante de Deus as tuas dificuldades, os teus problemas e começa a ler a palavra de Deus, amado. Começa a ler a palavra, porque a fé ela vai vir de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia lá Hebreus, o livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, 40 versículos. Fala lá, pela fé Abraão, né? Pela fé Noé e todos os heróis da Bíblia, pela fé. Amém? Então é pela fé que nós estamos aqui nessa noite também, encorajando você, a sua família, para permanecer firme na presença de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Eu gostaria de pedir para que você orasse conosco agora. Prepara aí seu copo com água. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus e que Deus venha nos abençoar poderosamente nessa noite, amém? Vamos orar, pega aí seu copo com água, vamos pedir para Deus, amém? Senhor, obrigado nesta noite, por todos aqueles que estão conosco nesta noite. Obrigado pela presença, a Denise Gomes, o Ednei Gomes também, toda a família, o Paulo Henrique Mendonça, toda a família do Paulo, em nome de Jesus, abençoe o Raí Gustavo, abençoe a Simone Eusébio, o Aparecido Eusébio família, o Marcos Eusébio e toda a família, e todos que estão ao vivo conosco na live nesse momento, e aqueles que hão de assistir. Deus, coloque em nós a fé, ativa nessa noite, em nossa mente, em nosso coração, a paz que excede todo o entendimento. Aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, nós tomamos posse hoje de toda herança, somos herdeiros de Cristo, pelas promessas que Deus fez no passado a Abraão, Isaque e Jacó, todos os antepassados, todos os heróis da Bíblia que a tua palavra diz em Hebreus capítulo 11, foi pela fé que Caim ofereceu, que Abel ofereceu o sacrifício, que cada um ofereceu o sacrifício, todos aqueles que fizeram um sacrifício a Deus, e hoje queremos fazer um sacrifício vivo, santo e agradável, apresentar a Deus nesse momento a nossa oração, o nosso coração, a nossa casa. Apresentamos os nomes na live nesta noite, o caderno de oração, todas as famílias que precisam de paz, de alegria, de espírito,
e que o Senhor venha transbordar o amor que excede todo entendimento. Sim, estamos aqui para adorar, estamos aqui para buscar a tua face. Revela para nós a tua vontade e a tua missão neste lugar, nesta terra. Que cada dia que o Senhor venha guardar a nossa família, os nossos filhos, livra de todo mal, Senhor. Tudo aquilo que tem se levantado, toda seta lançada contra nós, toda palavra de maldição seja quebrada nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Todas as enfermidades, do alto da cabeça à planta dos pés, nós repreendemos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, o Senhor já levou sobre si todas essas dores que esta mulher, que este homem tem sentido. O Senhor já carregou na cruz todo o peso, toda a opressão, todo espírito de depressão, saia da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça para que Ele venha aumentar a tua fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé vai ser ativada e você irá alcançar as tuas bênçãos, os milagres que você deseja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Consagramos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos nós tenhamos uma ótima semana, abençoada e guardada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. Deus seja louvado, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a tua família, hoje e sempre. Amém. Amém? Louve a Deus e agradeça a Ele pela fé que Ele tem colocado em nosso coração e no teu, em nome de Jesus. Amém? A paz, fiquem com Deus. Uma boa noite.